Retornamos aqui para falar agora a quarta e última etapa dessa série de vídeos para descrever a teoria da firma no curso de Economia 1 da UFRPE. E agora sim, tendo escutado ou assistido aos primeiros 3 vídeos, a gente já dispõe de todos os conceitos e recursos para descrevermos a condição dessa firma competitiva, condição de equilíbrio dessa firma no longo prazo. Aqui a gente tem representado no eixo vertical o valor em reais e no eixo horizontal as quantidades que a firma pode escolher produzir. A gente sabe que ela sempre vai escolher produzir no ponto em que custo marginal se iguala à linha de preços. Portanto, esse é o ponto ótimo da firma. O que há de novidade nesse diagrama, comparado com o anterior, é que eu agora incluí ainda aqui, passando pelo mesmo ponto, a curva de custo médio. Então, as 3 curvas se encontram nesse ponto aqui. Ora, vamos ver se isso faz sentido. A esse ponto aqui, o total que está sendo aferido na forma de receita total dessa empresa vai ser representado por esse retângulo aqui. Por quê? Porque a área desse retângulo é o preço, que é essa altura aqui, vezes quantidade. Então, a área desse retângulo aqui representa preço vezes quantidade, portanto, receita total. Mas essa área aqui também representa, ela também representa o custo médio de produzir um número X de unidades vezes a quantidade. Ora, o custo médio pode ser definido simplificadamente como sendo o custo total dividido por quantidades, né? Pois bem, se eu passo esse termo aqui para o outro lado da equação, custo total é quantidades vezes custo médio. Se o custo médio para se produzir uma determinada número de unidades é igual ao preço, então, ambas partes sendo multiplicadas por Q, a gente vai ter, nesse ponto aqui, receita total sendo igual ao custo total. E, portanto, a gente está falando de um ponto em que a firma tem lucro zero, né? Ao escolher essa opção aqui, ela tem lucro econômico zero. Mas vamos lembrar bem que ao escolher esse ponto aqui de ter lucro econômico zero, essa firma não está na iminência de quebrar. Ela tem lucro zero, significa que ela paga todos os seus funcionários, paga o aluguel das suas máquinas e ainda paga aos seus investidores uma taxa de retorno que é satisfatória, que é comparável à que a média do mercado também está pagando. Muito bem, aqui só para explicar mais um detalhe, esse preço que a gente considerou fixo do ponto de vista da firma, ele vem de um mercado agregado em que você tem a oferta, resultado de decisões de milhares, se não milhões de firmas idênticas a essa, e da demanda. Então, o que faltou talvez nesse diagrama aqui era explicar que esse primeiro gráfico, ele refere-se ao mercado como um todo. Mercado como um todo. Enquanto nesse gráfico aqui, a gente tem, na verdade, apenas a firma individual. Tanto é que aqui a gente expressou quantidades como sendo o Q minúsculo. E aqui a gente expressou quantidades como sendo o Q maiúsculo. Pois bem, na interação de centenas de milhares de firmas com centenas de milhares de consumidores, o preço acabou sendo definido. E esse preço é tomado por cada firma como sendo um preço dado. Por quê? Porque a firma se reconhece pequena demais para alterar essa estrutura. Se a firma, por acaso, saísse desse ponto aqui e resolvesse produzir 1/3 do que ela hoje produz, o impacto que isso teria sobre o mercado seria praticamente mínimo. A gente poderia ter alguma alteração aqui na curva de oferta, mas essa alteração seria mínima, de modo que o preço efetivamente praticado não seria alterado. O preço por cada sanduíche continuaria sendo R$ 2,00, ou seja, a firma, ao escolher produzir muito menos,
ela é incapaz de gerar escassez no mercado de modo a alterar o preço médio praticado por todas as outras firmas. Então, aqui a gente vê as duas condições, a questão agregada do mercado como um todo, onde o preço é definido, e aqui o comportamento da firma a partir de um mercado que já definiu o preço. Uma vez que o preço é dado, cabe à firma escolher a quantidade ótima. Por isso que a gente chamou a firma competitiva de uma firma tomadora de preço. Uma firma que toma o preço como dado e reage na escolha de qual quantidade que vai ser ótima, no sentido de que ela alcança naquela quantidade o lucro máximo que ela tem direito a alcançar. Pois bem, mas o que garante que essa mesma situação de equilíbrio, que essa é mesmo a situação de equilíbrio de longo prazo? Bom, vamos fazer como os economistas sempre fazem, vamos supor que não. Suponha que a demanda se eleve, da forma como registramos abaixo, de modo a gerar lucros econômicos no setor. Então vamos supor que centenas de milhares de pessoas a mais decidem adquirir aqueles bens, e a demanda deslocou-se aqui, de D0 para D1, deslocou-se para a direita. Com isso, o preço que antes era R$2, ele vai subir aqui, sei lá, talvez para R$2,20. Houve uma escassez relativa desse produto no mercado e o preço acabou sendo alterado para R$2. A firma, mais uma vez, vai escolher produzir no ponto em que o novo preço é igual a custo marginal. Antes ela estava aqui, ela estava num ponto aqui embaixo, nesse ponto onde o preço era igual a custo marginal. E agora ela deu um salto um pouquinho para a direita, ela produziu um pouquinho a mais, porque o preço se elevou. Mas perceba que a gente sai dessa nova quantidade ótima aqui e vai até a curva de custo médio e fala assim, bom, custo médio vezes quantidade, esse passa a ser o novo custo total da empresa. Mas a receita total, que vai ser preço, o novo preço vezes quantidade, supera o custo total. Então, toda essa áreazinha aqui mostra a região de receita total, de faturamento, que é superior ao custo total. Portanto, essa região em cor um pouco mais escura representa um lucro que é maior do que zero. Ora, mas lucro econômico maior do que zero significa que essa empresa aqui está pagando aos seus sócios uma taxa de retorno maior do que aquela que os investidores conseguem no mercado. Como a gente está falando do mercado em concorrência perfeita, uma vez que esse setor está gerando lucros extraordinários, uma série de outras empresas vão convergir para esse mercado. Não há barreiras à entrada, portanto, um monte de novas empresas vão convergir para esse mercado. E elas vão vir até reduzir o preço para o preço que antes vigorava no mercado, que aí sim a taxa de lucro vai voltar a ser zero, com receita total sendo igual a custo total. Lucro zero, lembrando sempre que ele não representa uma perda, ele diz que a empresa está pagando exatamente a mesma quantidade que outras empresas estão obtendo no mercado, que outros investimentos estão gerando no mercado. Então, a historinha que a gente acabou de contar está aqui. Na medida em que o preço subiu, a firma redefiniu a quantidade ótima a produzir, ampliando-a. Porém, no novo ponto ótimo, a curva de custo médio está abaixo da curva de preço. Isto é, custo médio é menor do que preço, a gente multiplica ambos lados por quantidade, custo total é menor do que receita total. Portanto, há um lucro econômico positivo. Um lucro econômico positivo significa que essa empresa passa a pagar aos seus associados uma taxa de retorno bem maior do que as outras aplicações estão gerando no mercado. Então, o lucro econômico positivo equivale a dizer que o setor está, ao menos temporariamente, pagando taxas de retorno acima da média da economia. Com isso, muitos novos investidores tendem a vir para esse mercado, expandindo a oferta no longo prazo e trazendo os preços de volta para o nível de equilíbrio de partida. Detalhe importantíssimo: ao final de todos esses ajustes,
um número maior de firmas estará operando no mercado, de lucro econômico que voltou a ser zero. A mensagem em tudo isso é que, no final das contas, através desse deslocamento da demanda, a sociedade indicou sua preferência e o sistema produtivo se ajustou para atendê-la. Bom, com isso a gente conclui essa quarta etapa e voltaremos a discutir essas questões em sala de aula.